Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Camila, sou a CVPTM da Isaac em Brasília, 2015, e estou aqui para poder apresentar um pouquinho para vocês como que nós fazemos consultorias operacionais de TM de maneira cada vez mais estratégica. Então eu vou trazer aqui um pouquinho o que de fato é uma consultoria, como que a gente pode fazer a consultoria e como que aqui no escritório da Isaac em Brasília nós temos feito atualmente. Então, trazendo um pouquinho para vocês como são as consultorias operacionais de TM. A começar, o que são as consultorias, né? Então, as consultorias são uma ferramenta de auxílio de gestão dos PMs, inclui verificação de TIM mínimos, como que eles estão usando essa ferramenta para garantir o máximo de gestão possível nos projetos. Também serve de auxílio de gestão para os VPs Front Office, na questão de a gente identificar quais são os gaps gerais de gestão. Às vezes todos os PMs de determinada área estão com algum problema por alguma falha da gestão do VP. E aí a gente consegue mostrar, inclusive, esse olhar mais estratégico para o VP, por exemplo, aumentar a questão dos seus status da sua área. Também serve como uma verificação de performance e compromisso dos membros, porque quando se conversa com os PMs, a gente consegue identificar quais são os membros que estão mandando muito bem, são estrelinha, e quais membros que podem estar bolhando ou podem estar tendo alguma dificuldade. Bem como as consultorias também servem no auxílio do desenvolvimento de membresia, pelo fato de que TM é a área que mais se preocupa com o desenvolvimento do membro, e às vezes quando o PM está ali trabalhando mais focado em resultado, ele esquece de ter esse olhar mais reflexivo e de desenvolvimento. Só que tem algumas coisas que consultorias também não são. E uma das coisas que a gente tem que deixar muito claro é que consultoria não é terapia. Ou seja, tem PM que às vezes confunde as coisas e começa a alugar o coitado do manager e começa a falar de todos os problemas pessoais e do tanto que ele está desmotivado e tudo mais. Assim, que bom que ele tem essa confiança para o manager, mas a função do manager é auxiliar na gestão e não os problemas pessoais. Então, temos que focar nisso. As consultorias também não são um período para fofoca, no sentido de que, enquanto está sendo feita a consultoria, não é para ficar falando mal ou bem do que lá está acontecendo com outro PM ou ficar criando aquele burburinho desnecessário. Novamente, dentro da consultoria, nós tentamos ser os mais imparciais possíveis, focados exatamente em como que a gente pode potencializar a gestão daquele PM. Consultoria também não é fiscalização, no sentido de que não quer dizer que só porque o manager vai auxiliar na gestão, que ele vai começar a cobrar e falar para o PM e apontar o dedo que ele está fazendo alguma coisa errada. Não é isso. Quem faz tracking de PM é o VP daquele PM, e o manager de TM, quando faz a consultoria, utiliza esse momento para poder ajudar ele, para ser um anjinho de orientação na gestão. Mas não é para ser fiscalização e não é para ficar cobrando coisa dele. Um outro detalhe que é muito importante é que consultoria não é desculpa tanto para VP quanto para PM de front office deixar de cuidar da gestão. Então não quer dizer que só porque tem um manager de back office, que é o de TM, que está ali preocupado em potencializar essa gestão, que agora tudo que envolver gestão vai ser passado para o manager e ele que vai começar a correr atrás. Não. Novamente ele está ali para ajudar e não para trabalhar no lugar dos outros. Com isso, eu vou falar algumas dicas de como que a gente pode fazer uma excelente consultoria operacional. E o primeiro passo é planejar muito bem tanto a sua gestão, querido VP, como também a sua consultoria, querido manager. Então, não adianta nada você marcar consultoria com o PM e você não ter claro quais são os seus objetivos e quais são as suas ações dentro daquela consultoria. E no caso do VP, ele tem que ter muito claro como que vai ser a gestão dos managers, porque durante essas consultorias uma cacetada de informação vai ser produzida. E você precisa ter muito claro como que vai ser o seu tracking com o manager e como que você vai otimizar a utilização dessas informações que eles vão conseguir.
Um outro passo muito importante é que TM precisa ser o exemplo de gestão do CL. Afinal, é talent management, é gestão de talentos. Então, é a área principal de gestão. Quando as pessoas falam de gestão, as pessoas pensam em TM. Do nada vai adiantar você cobrar um posicionamento, como, por exemplo, reuniões de projetos semanais, se a área de TM não está tendo reuniões diárias semanais, com datas fixas, por exemplo. A gente tem que fazer primeiro e conseguir mostrar isso para todo o restante do CL, do escritório, e como que isso está funcionando. O terceiro passo é ter registro do que foi falado. Então, é muito fácil as pessoas se esquecerem do que foi conversado e, pior, as pessoas entenderem errado e depois não terem como comparar isso depois. Então, evitem esse tipo de imprevisto. Tudo que estiver sendo conversado com o PM ou com seus managers, que de preferência tenha algum registro, até para você poder utilizar como comparação do desenvolvimento do trabalho que você tem realizado. Com isso, eu vou mostrar um pouquinho dos materiais daqui da ESEC em Brasília. Então, o TM aqui se chama Beija-Flor, por isso a imagem do Beija-Flor no fundo. E a gente trabalha da seguinte maneira, né? Nós dividimos em 2 consultorias e cada consultoria tem algum foco. Então, temos consultorias de identificação e análise e temos consultorias de capacitação e suporte. Nesses 2 modelos de consultoria, a gente tem alguns momentos no qual você pode planejar esse melhor contato com gestão, né? Então, aqui está sugerido, dentro de cada consultoria, quando que você pode trabalhar. Seja uma vez por mês comparecendo na reunião de projeto, por exemplo, para identificar algum possível gap de gestão do PM, ou seja, por exemplo, comparecendo semanalmente nas rebzinhas do VP com seu PM, de modo que você pode ser mais estratégico e entender, por exemplo, quais são os gaps gerais da área de gestão para poder fazer um planejamento de treinamento com eles. Além disso, as consultorias aqui são divididas quinzenalmente, né? Então, esse é um plano de trabalho mensal. Aqui a gente destaca quando e como que nós podemos fazer a nossa consultoria. Então, aqui a primeira quinzena ela é focada para identificação e análise, no qual a gente faz um checklist de team mínimos. E a segunda quinzena nós trabalhamos mais com capacitação, treinamento e suporte. Então, dentro dos gaps que identificamos, como que a gente pode sugerir melhorias para a gestão naquele PM. E como eu falei, a questão de registro, nós precisamos ter registro do máximo possível de informações e linkar isso com os KPIs de TM para prestar atenção e continuar trabalhando nessa onda de desenvolvimento. Então, após cada consultoria, nós enviamos uma output para o PM, tanto na de identificação quanto na de suporte, e a gente desenvolve um relatório mensal de consultoria, seja abordando um olhar de gestão geral para o VP operacional, seja abordando os KPIs para esse VP, citando uma questão de uma liderança mais gestora, os performance assessments e as interações operacionais de TM com front office. Tendo falado isso, vou mostrar um pouquinho para vocês os materiais que nós utilizamos. Então, um dos materiais que nós utilizamos é um follow-up de consultoria, no qual nós utilizamos um aplicativo que temos na nossa área de trabalho no Podium. Então, as managers operacionais, elas utilizam esse aplicativo literalmente como uma ficha para elas se orientarem em relação à conversa que estão tendo com cada PM. Então, o primeiro ponto, né, é a identificação. Então, quem que é o PM, qual que é a área, quais são os projetos e membros daquele trabalho, bem como a data. A outra parte é literalmente um checklist de team mínimos, e elas usam essa ficha na fase de identificação e análise. Então, elas conversam com o PM como que está cada um desses aspectos. Se já teve team building, como é que está a questão do time, se está tendo JD clara, se está tendo desdobramento de metas, como que está o tracking, se estão preenchendo assessment, por aí vai. A terceira parte desse follow-up é uma parte mais para o manager. Então, como eu falei, esse checklist de team mínimos nós utilizamos na identificação e na parte de avaliação geral. Depois disso, que elas fizeram a identificação, elas começam a planejar
a questão do suporte. Então, em sugestões e solicitações gerais, elas colocam uma pauta de como que vai ser a próxima consultoria. Depois disso, questão de acompanhamento e feedback final, elas falam questão de perfil mesmo, assim, que pode ser feito para as próximas vezes e qual que é o feedback final que elas mandam para o PM. Progresso de team mínimos, então baseado na planilha de tracking de team mínimos, a gente pode colocar uma porcentagem do tanto que está sendo desenvolvido aquele projeto e dependendo da necessidade, se o manager identificar algum problema, ele pode trazer algum depoimento dos membros e colocar nessa fichinha. Um outro material são os e-mails que nós enviamos para os PMs. Então, como eu falei, a cada consultoria eles enviam um e-mail para os PMs, por exemplo, a de identificação e análise de gestão. A gente traz a questão de quais são os gargalos, quais são os próximos passos, qual que foi a avaliação geral desse manager e sugestões para poder melhorar enquanto o manager está fazendo planejamento para a próxima consultoria de treinamento. E depois da de treinamento, só para ter certeza de que fixou aquele planejamento e aquela conversa que o manager teve, a gente manda um novo e-mail falando os outlines da capacitação, então o que foi abordado, quais são os próximos passos depois que teve o treinamento e novamente feedbacks e sugestões. Além dos follow-ups e dos e-mails para os PMs, nós desenvolvemos um relatório e ele é especial para os VPs Front Office. Então, no primeiro momento, nós avaliamos a gestão específica, no qual a gente puxa cada ponto do team mínimos e vai escrevendo bem por alto o que a gente está vendo, baseado naquele aplicativo do Pod. A gente faz essa análise geral, puxando os gaps gerais identificados, as sugestões de treinamentos que a gente fez e tudo mais. E a gente coloca a gestão específica, destacando como que está em cada projeto. Depois disso, as meninas managers operacionais fazem uma análise de gestão geral. Então, quais são os pontos bons de todos os PMs e quais são os pontos gerais a melhorar, bem como os next steps para cada um desses pontos a melhorar. A ideia é que as meninas sejam o mais imparcial possível, identifiquem o ponto e proponham soluções para os VPs e para os PMs. Além disso, a gente trabalha com alguns KPIs dentro desse relatório. Então, na questão de liderança mais gestora, nós puxamos a porcentagem de team mínimos feita por cada PM e a média do revisão da área. A gente utiliza a planilha do tracking de team mínimos. E a gente também calcula a porcentagem de retenção da membresia da área e o número de membros se aplicando para oportunidades, seja como PM, como OC ou até mesmo a cargos nacionais. A outra parte é a questão de assessments, então aqui a gente puxa um pouco de qual a porcentagem de membros que estão realizando os assessments e qual a porcentagem de membros com alta performance dentro desses assessments. O terceiro ponto é a questão de interações operacionais de TM com essa área. Então, se teve indução funcional, quantos compareceram, como que foi a eficiência dessa indução, porcentagem de presença dos membros novos. Mesma coisa, a gente trabalha com a retenção de alguns outros stakeholders. Então, retenção de voluntários de férias, que nós trabalhamos aqui com o CDPI. Então, dentro de tantos voluntários de férias que foram recrutados e induzidos, quantos se mantiveram e tiveram interesse de ficar na ESEC. E a mesma coisa para a retenção de EPs returnees, no caso de ODNs. Nós igualmente calculamos a quantidade de OPS e RIS, no caso de ODNs. E, enfim, esses são os materiais. Dessa maneira a gente conseguiu estruturar bem a questão das consultorias e a gente realmente tem visto desenvolvimentos e empoderamento mesmo dos PMs de maneira cada vez mais crescente. Então é legal que com esse contato mais próximo dos managers com os PMs, eles tenham desenvolvido uma confiança muito grande pela área de TM e eles tenham de fato visualizado qual que é a importância da área para o resultado deles. Então eles estão cada vez mais abertos para as nossas sugestões e todo esse material que a gente utiliza, todo esse registro para poder ajudar eles, eles valorizam muito e realmente utilizam.
E a gente tem excelentes cases de PMs com gestões realmente muito boas. E como resultado disso, né, um bom suporte para um PM, resulta num PM também muito feliz, que vai querer gerar muito resultado para o escritório pode crescer e pode deixar os membros cada vez mais engajados e interessados na organização. E é isso. Se tiverem qualquer dúvida, esses são os meus contatos e vejo vocês na próxima. Tchau, tchau!